Olá você, aqui é o Alex Lira, sou auditor fiscal da Receita Federal e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos. Estou aqui hoje contigo para juntos fazermos uma revisão completa de raciocínio lógico e matemática voltada ao concurso para auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, o ICMS Goiás, que no próximo final de semana terá a sua prova. Espero que você tenha conseguido estudar bem os tópicos previstos no edital. E aqui hoje a gente não está para estudar tudo isso, a gente está para rever os pontos principais da matéria. Não daria num vídeo aí de cerca de 30 minutos até uma hora a gente aprender todos esses assuntos, mas dá para a gente revê-los e você então ter uma revisão em mãos que vai te possibilitar, talvez até antes da prova, no dia anterior, rever isso, tá certo? Bem, essa apresentação que eu vou fazer aqui para você hoje vai estar no link aqui da descrição do vídeo, que aí você pode baixar. Complementar isso, também vou colocar no mesmo artigo alguns arquivos de questões comentadas da FCC muito recentes em concurso que esses mesmos tópicos foram cobrados, tá? Porque aqui a gente não vai ter tempo também para resolver questões e tudo mais. A gente vai rever os principais tópicos cobrados na matéria e o que você precisa saber assim, não pode deixar de tomar conhecimento antes da prova, porque tem grande probabilidade de ser cobrado de você. Tá ok? Vamos então para a tela, vamos trabalhar que tem muita coisa boa para a gente ver. Começando então vendo os tópicos que estão previstos no seu edital em relação à nossa disciplina. Lá no edital foi dividido em duas disciplinas. A primeira, raciocínio lógico, é o que veremos, mas também tem matemática financeira. Nesse vídeo a gente vai ver só o raciocínio lógico. E note que dentro de raciocínio lógico, como de costume, tem não só raciocínio lógico, mas também tem tópicos de matemática, ok? Perceba, no âmbito da lógica, você tem noções sobre lógica, envolve tudo, é o que tem na aula zero do meu curso, né? Tem proposições, tem conectivos, mas também já tem equivalências lógicas, que dentro está negação lógica também, tem argumentação lógica e diagramas lógicos, ok? Já em matemática, você tem médias aqui, ou seja, média aritmética, média ponderada, média geométrica. Você tem proporcionalidade, razão, proporção, grandezas proporcionais diretamente, inversamente, porcentagem, PA e PG, né, sequências aritmética e geométrica, gráficos e tabelas, e também, olha, análise combinatória, chamada aí pela banca de contagem, e probabilidade. E tudo, meus amigos, aqui, ó, noções, né? Ele chama sobre noções, não é aquela coisa muito aprofundada, ok? Se você me perguntar se esses tópicos são muito cobrados em concurso, sim, muito cobrados mesmo, se despencas nas provas da FCC. Vamos ver a partir de agora o que é mais importante dentro desses tópicos. Vamos começar lá do início, ok? Sobre o primeiro tópico que tem em relação sobre noções de lógica. Vamos falar sobre proposição lógica. O que é uma proposição lógica, meus amigos? Proposição lógica é uma frase que é declarativa. Ela vai falar algo a respeito de alguém ou ela transmite pensamentos e exprime julgamentos a respeito de determinadas informações. Meus amigos, isso aqui é fundamental para a caracterização de uma frase como proposição lógica. Ela exprime julgamentos a respeito de determinada informação. E como se dá esse julgamento? Por meio de valores lógicos, ou seja, quando a gente lê a frase, a gente tem condição de dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por exemplo, se eu digo assim, José é oriundo da cidade de Campina Grande. A gente tem como dizer, será que é verdade mesmo? Deixa eu ver o RG de José. Aí no RG tem lá, naturalidade. Aí tem que ele é brasileiro e tal, e também tem
de onde é a cidade de nascimento dele. Pronto. Aí fica claro se a gente vai poder verificar se aquela frase é verdadeira ou falsa. Tem algumas frases em que isso não nos dá a condição de obter essa informação. Vamos ver quais são esses tipos de frases que não são declarativas, que é a que se enquadra no conceito de proposição lógica. As frases que não vão ser proposição lógica, meus amigos, são essas, olha. Frases exclamativas, que são bem claras porque tem uma exclamação, né, como meu Deus. Interrogativas, você me ama? Perceba que são frases que não dá para a gente fazer um julgamento. Meu Deus, não dá para julgar. Você me ama é uma pergunta. A resposta a essa pergunta dá para ser julgada, mas a pergunta em si não. Frases imperativas, né, ordens. Frases sem verbo, isso aqui, meus amigos, determinante para saber se uma proposição, se uma frase é ou não proposição. Toda, meu amigo, preste atenção nisso, toda proposição lógica precisa de verbo. Só ter verbo não já é requisito. A gente vai dizer, olha, é uma proposição lógica. Teve verbo, é proposição lógica? Não. O contrário, sim. Não teve verbo, não é uma proposição lógica. Ok? Vamos continuar. Tem também as frases abertas. São aquelas que a gente não tem como fazer um julgamento, porque vai depender da variável. Quem ou o que vai se enquadrar na variável que está falando. Por exemplo, ela é a melhor esposa do mundo. Depende de quem é essa ela, né? Depende. Talvez a sua esposa, você que está me assistindo, é a melhor esposa do mundo. Mas será que a sua sogra é a melhor esposa do mundo? A sua vizinha é a melhor esposa do mundo? Talvez não, no seu ponto de vista. Então perceba que isso não pode, em proposição lógica, meus amigos, ter uma frase que num momento ela é verdadeira, a depender de outra situação ela vai ser falsa. Isso não pode, em lógica, acontecer. Ok? E por fim, a gente tem aquelas frases paradoxais, que são essas também, né? Que um momento ela é verdadeira, outra é falsa. Só sei que nada sei. Ora, se essa frase for verdadeira, então a pessoa na verdade não sabe de nada. Mas se ela é falsa, a pessoa na verdade sabe de tudo. Então é um paradoxo e, portanto, não é proposição lógica. É importante a gente saber que existem tipos de proposições lógicas, que são simples, aquelas que não podem ser divididas em proporções menores. Ela só fala alguma coisa a respeito de alguém. Por exemplo, 3 mais 1 é igual a 4. Pronto, é uma proposição lógica. A gente não tem como dividir em outras proposições também. Já as compostas são aquelas que são conectadas entre si, resultando numa única declaração. Você vai ter mais de uma proposição simples que elas são unidas ou conectadas entre si, formando uma nova declaração. Por exemplo, se eu estudar, então serei aprovado. Note que foi pega aqui uma primeira proposição, a proposição eu estudo, e a segunda, eu serei aprovado. E elas foram unidas por meio de um conectivo lógico, que a gente vai conhecer, é o famoso se então, condicional, e aí formou uma nova proposição. Isso aqui não é tão cobrado não, viu, meus amigos? Até o que a gente viu aqui é embasamento para o que a gente vai ver agora. Não é muito cobrado dentro da FCC. Já no CESP isso aqui despenca. Teve as primeiras questões agora cobradas recentemente no concurso da Polícia Federal, em 2018, foi só desses tópicos que a gente viu aqui. Só disso. Agora já a FCC não cobra tanto. Saiba dessas informações. Isso aqui é fundamental, é alicerce para o que a gente vai ver na continuidade. Vamos agora também, ainda nessa introdução, ainda falando de proposição, uma outra classificação. Uma proposição lógica pode ser enquadrada como tautologia, contradição e contingência. Tautologia, quando uma proposição lógica é sempre verdadeira, independentemente do valor lógico das proposições simples que fazem parte dela. Como é que a gente faz para verificar isso? A gente constrói a tabela verdade da proposição e lá na última coluna, conhecida como coluna resultado, deve haver apenas valores lógicos verdadeiros. Você já deve imaginar que a contradição é o contrário disso. Lá na última coluna vai ser sempre F, ou seja, contradição é aquela proposição composta
cujo valor lógico vai ser sempre falso. Sempre falso. E a contingência? A contingência é aquela que é o geral, é o padrão. O padrão das proposições lógicas, normalmente elas são contingência. Elas, lá na coluna resultado, ela vai ter tanto valores lógicos verdadeiros como valores lógicos falsos. Vamos partir para um outro tópico. Falar agora com você sobre conectivos lógicos. Conectivos lógicos são aqueles que unem duas ou mais proposições simples, dando origem às proposições compostas. E dentro da lógica, até dentro da nossa conversação do dia a dia, existem vários conectivos lógicos. Vamos conhecê-los a partir de agora e saber os seus valores lógicos. Ou seja, em que casos esses conectivos vão ser verdadeiros e em que casos eles são falsos. Gente, isso aqui é extremamente importante. Você precisa saber. Pegue essa tabelinha aí e guarde contigo, revise, pregue no seu banheiro e você reveja isso todo dia. É muito importante. Vamos à tela. O primeiro conectivo lógico é a chamada conjunção. O símbolo dela é esse aí, ó. Parece com o nosso circunflexo, não é, da língua portuguesa. Quando é que esse conectivo lógico vai ser verdadeiro? Ora, ele é verdadeiro, ele vai ser verdade quando ambas as proposições simples unidas por ele forem verdadeiras. Alex, e se apenas só uma for falsa? Aí, olha, se apenas um for falso, ele vai ser falso, ok? Ele é exigente, é um cara chato de verdade, o conectivo conjunção. Basta que uma das proposições seja falsa, ele já vai ser falso. Se as duas partes foram falsas, aí que deu a moléstia mesmo e ele vai ser falso. O próximo conectivo é a disjunção. A disjunção ele é o contrário da conjunção. Veja a simbologia dele aqui, tá? Ele é verdade, ele é bem tranquilo, né? Já é bem aceitável. Basta que uma das partes seja verdadeira e todo o conectivo vai ser verdadeiro. Ele só é falso quando ambos forem falsos. Aí tem uma disjunção mais exigente. É a disjunção exclusiva. Essa anterior que a gente viu é a disjunção inclusiva. A disjunção exclusiva, a simbologia está aqui dela, ó, é a mesma coisa da disjunção, mas com esse tracinho embaixo para evidenciar que ela vai ser verdade quando as duas partes tiverem valores lógicos diferentes. Ou seja, uma é verdadeira, outra é falsa. Ou o inverso, uma é falsa, outra é verdadeira. E ela vai ser falsa quando? Quando as duas partes tiverem valores lógicos iguais, ambas verdadeiras ou ambas falsas. E o campeão, meus amigos, atenção, atenção! O campeão dos concursos públicos, aquele que está presente em todas as provas, eu arrisco a me dizer que vai ter uma frase com condicional na sua prova. Então, está aqui ele, o símbolo lógico do condicional, essa setinha apontada para a direita. O que acontece? Quando é que esse conectivo lógico condicional, se então, vai estar presente na sua prova? Vai ser, o que é que você precisa saber sobre o valor lógico dele? Só tem um caso em que ele é falso. Só tem um caso em que ele é falso. É quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. É o famoso Vera Fischer, meus amigos. É o único caso em que o condicional é falso. Quando a primeira parte da frase é verdadeira e a segunda parte da frase é falsa. Todos os demais casos, o conectivo lógico condicional vai ser verdadeiro. Então, o padrão, o valor lógico dele é ser verdadeiro. Ele só é falso quando tem VF, ok? Saiba disso, você vai se dar muito bem quando aparecer o conectivo lógico condicional na sua prova. E o último é parecido. A gente tem aqui o bicondicional, tem a setinha para os dois lados. Ele você vai ver na sua frase como se e somente se. Aí ele vai ser verdadeiro quando ambas as partes forem iguais. Olha, ele é o contrário aqui em relação à disjunção exclusiva. Tá vendo? Ele funciona de maneira contrária
nas duas partes aqui da significação da sua valoração lógica. E ele vai ser falsa quando forem diferentes. Muito bem, vamos agora partir para um novo tópico. Vamos ver equivalência lógica, super importante nos concursos públicos. Bem, inicialmente é importante você ver que essas principais equivalências lógicas, principalmente essa aqui, a primeira delas, a equivalência envolvendo o conectivo condicional. Ele é o artista dessa disciplina, é o principal cara, o protagonista dela, tá? Bom, existem dois tipos de equivalências, basicamente, da condicional. Uma vai te levar para uma nova condicional e outra vai te levar para uma disjunção. Bem, a primeira é quando você tem a contrapositiva do condicional. Quando isso acontece, então vai ser equivalente. Como é que você faz para obter a contrapositiva? Você inverte as proposições lógicas, ou seja, se tiver P como primeira proposição e Q é a segunda, você inverte. Vai Q para frente e P vai para trás. E nega ambas. Olha só, você inverte e nega e mantém o conectivo lógico condicional. Já a segunda vai ser simples, meus amigos. Você vai manter as duas proposições nas suas posições e vai negar só a primeira e trocar o conectivo lógico de condicional para disjunção. O próximo conectivo lógico é a disjunção, o ou. No ou, ele tem uma equivalência lógica principal, que é essa que o leva para uma condicional. Como é que você faz? É parecido lá, ó, com a do condicional. Eles são aqui bem relacionados entre si. Falou em equivalência lógica envolvendo condicional e disjunção, eles têm uma forte relação. Basta você manter os dois nas suas posições, ambas as partes, nega só a primeira e troca o conectivo para condicional. Agora, o mais desafiador é esse aqui, é o bicondicional. Existem quatro possibilidades de equivalência, mas elas são tranquilas de a gente entender. Veja só. Para isso, basta você saber que o bicondicional nada mais é do que uma conjunção de condicionais. Quando eu faço se somente P, se somente se que, você na verdade está unindo duas condicionais. Está unindo essas duas condicionais. Isso aqui é o importante que você saiba. Aí as bancas costumam fazer variações dos valores lógicos dessas condicionais, aplicando aqui a contrapositiva deles aqui em uma das partes que unem essa conjunção. Aí elas vão variando e dá origem a essas possibilidades de equivalência. E essa última que eu preciso destacar para você, meus amigos, é que é o seguinte, ó, que você também é equivalente você simplesmente manter as duas proposições nas suas posições, P e Q, negar ambas e manter aqui o conectivo lógico. Vai ser equivalente entre si. E a última é aqui a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva ela é equivalente ao bicondicional. Basta negar a segunda parte e trocar aqui o conectivo para o bicondicional, ok? Então é muito importante que você saiba essas informações aqui, tá? Quando que uma proposição lógica vai ser equivalente à outra, a depender do conectivo que tiver envolvido. O principal que você não pode ir para a prova sem saber são essas equivalências do condicional. Isso aí você não pode esquecer, tá? Vamos seguir. Dentro de equivalências, desse tópico que está aí no seu edital, é importante você saber também negação lógica. Como negar uma proposição composta? Se fosse uma proposição simples, se você diz assim, José é rico, é uma proposição simples. Como é que você nega? Basta incluir o não antes do verbo, ou seja, José não é rico. Pronto. Você também poderia dizer José é pobre, nega também, mas é sempre melhor você negar com o não.
com o operador lógico não, fica sempre melhor, ok? Vamos agora ver como a gente faz para negar proposições compostas. Aí o desafio é um pouco maior. Veja só. As principais que você deve saber são essas aí, olha. Aquela que é relacionada primeiramente ao conectivo conjunção. Como é que você faz para negar? Essa é a primeira lei de Morgan. Pode aparecer também assim na sua prova e pode aparecer em outros editais. Lá no SESC, por exemplo, fala muito nessas negações da lei de Morgan. Como é que você faz, meus amigos, para negar uma conjunção? Olha só, você mantém as proposições nas suas posições, nega as duas e troca o conectivo. Olha só, a conjunção vai virar uma disjunção. Pronto, é assim que você vai negar. Parecido funciona a negação da disjunção, é a segunda lei de Morgan. Você vai fazer o seguinte, vai manter as proposições nas suas posições, mais uma vez negar ambas e trocar o conectivo, trocar a disjunção por uma conjunção. São as duas leis de Morgan. Essa aqui, a outra, é fundamental você saber. E ela é bem fácil de você entender quando você lembra do Vera Fischer. Como é que eu faço para negar uma proposição unida pelo conectivo condicional? Você é só lembrar, olha, não é o Vera Fischer, o único caso em que uma condicional é falsa? É a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Ou seja, basta que eu mantenha o valor lógico aqui da primeira e negue o da segunda. Ou seja, VF. VEF. VEF. Ou seja, a gente sai de uma condicional e na sua negação a gente chega, meus amigos, exatamente em uma conjunção. E a última negação aqui que é importante a gente saber é a do bicondicional. A do bicondicional nos leva, basta a gente simplesmente trocar pelo conectivo lógico de junção exclusiva. Tudo bem? Vamos agora passar para um novo tópico, falar sobre argumentos, a argumentação lógica. E o que é um argumento lógico, meus amigos? É a relação que associa um conjunto de proposições que você pode aparecer na sua prova chamada de premissas ou hipóteses. Premissas é a nomenclatura mais normal. Ela vai juntar, vai associar esse conjunto de premissas a uma nova proposição, a proposição C, chamada de conclusão ou tese do argumentos. Então, para ser um argumento lógico, tem que ter essa formatação, meus amigos. Um conjunto de premissas que vai desembocar, vai resultar, vai associar com uma conclusão. Você vai ter algumas frases e uma frase final, aquela que arremata. Geralmente a prova de concurso aparece como? Te dá uma sequência de frases, as premissas, e pede para você qual é a conclusão mais apropriada para esse conjunto de premissas. Esse assunto aparece em alguns editais como implicação lógica, tá certo? Vamos ver mais alguns tipos de argumento que podem surgir. O primeiro deles é o argumento, meus amigos, dedutivo. É o argumento do nosso dia a dia. É como a gente geralmente trabalha no nosso raciocínio cotidiano. Ou seja, a conclusão já está explícito nas premissas. Não precisa uma pessoa ter grande trabalho, né? Tá certo? Então você vai partir de informações que são universais, muito abrangentes, para fazer uma conclusão bem particular para algum caso. Veja aqui um exemplo. Todos os homens são mortais. É uma primeira premissa. Anselmo é um homem. Segunda premissa. Qual é a conclusão que a gente chega nisso? A gente já deduz, dedutivamente, a gente conclui que, ora, se todos os homens são mortais e Anselmo é um homem, a gente tem condição de fazer uma conclusão particular para o caso de Anselmo. Ou seja, Anselmo é mortal. É a conclusão apropriada para esse conjunto de premissas. Esse tipo de argumento que a gente acabou de ver, ele é chamado, meus amigos, no âmbito da argumentação lógica, de silogismo. É quando você tem duas premissas que elas estão associadas a uma conclusão. Olha aqui mais um exemplo de
argumento dedutivo, um silogismo especificamente. Todos os professores são dedicados. Todos os dedicados são bem-sucedidos. Olha que informações bem universais, muito abrangentes. Você está falando de todos os professores do mundo, eles são dedicados. Depois você fala de todas as pessoas que são dedicadas, elas são bem-sucedidas. Aí você chega numa conclusão, numa tese para esse argumento particular. Ora, se todos os professores são dedicados e todas as pessoas dedicadas são bem-sucedidas, nos permite concluir que todos os professores são bem-sucedidos. Esse é o primeiro tipo de argumento. Existe um segundo, que é o argumento indutivo. A gente induz uma determinada conclusão. Essa conclusão, ela vai trazer mais informações do que as premissas fornecem. Enquanto a conclusão do argumento dedutivo é conhecida como argumento estéril, ela não dá informação nova, já essa argumentação aqui, essa conclusão dá uma informação nova. E, na verdade, a outra lá no argumento dedutivo era certa, mas essa aqui é apenas provável. Ela parte de informações agora, note, informações particulares para uma conclusão universal. No argumento dedutivo, você partia de informações universais e chegava num caso particular. Agora não, no argumento indutivo, você parte de casos particulares para chegar numa conclusão universal, bem abrangente. Olha o exemplo. Vi um cisne branco no lago. Primeira premissa. Vi 2 cisnes brancos no lago. Depois vi 3 cisnes brancos no lago. Vi N cisnes brancos no lago. Vários. Qual é a conclusão? Olha como é abrangente a conclusão. Todos os cisnes do lago são brancos. Veja que essa é uma conclusão provável. Um belo dia pode surgir um cisne de outra cor no lago. Mas perceba, só o fato de você partir de um determinado comportamentos, note, particulares, vi um cisne, depois vi 2, permite você chegar para um caso universal. Todos os cisnes do lago são brancos. Ok? Então, permite-nos enxergar essas diferenças no argumento dedutivo e no argumento indutivo. No argumento dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser verdadeira. Agora, na indução, não. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. A informação contida na conclusão do argumento dedutivo já estava presente nas premissas. Ela é estéril, não traz informação nova. Mas essa aqui não, a informação não está presente nas premissas. E por fim, na dedução você parte de informações gerais e chega numa conclusão particular. Na indução é o contrário. Parte de informações particulares e chega numa conclusão universal. Aqui também, olha, os argumentos indutivos não podem ser avaliados como sendo válidos ou inválidos, como ocorre com os argumentos dedutivos. Essa é a conclusão que a gente chega lá nos argumentos dedutivos. E muita questão de concurso, meus amigos, cobra isso, né? Apresenta para você algumas premissas e diz assim, olha, qual é a conclusão que torna esse argumento válido? Quer saber qual é a conclusão mais apropriada para o argumento? Ou se não, apresenta um argumento, dá algumas conclusões e quer saber qual é dentre aquelas que torna o argumento válido. E assim por diante. Aparece muita questão assim. Agora, no argumento indutivo, é possível classificá-los, avaliá-los como fortes ou frágeis, tá certo? Vai ser uma avaliação bem diferente. Dentro desse assunto ainda, é importante sabermos outro tipo aqui de argumentos, tá? Outra classificação. Os argumentos também podem ser classificados como sendo categóricos ou hipotéticos. Os argumentos categóricos são os mais comuns, viu? São aqueles, olha, que têm a presença dessas proposições categóricas. Todo, algum, são as frases presentes. Também o nenhum, as frases geralmente vai abranger essas expressões. E ela aqui é dividida, tem essa estrutura, tá vendo? Essa primeira palavra aqui,
nesse caso dessa frase, né? Todos os homens são esperançosos. Esse todos aqui é o quantificador. Pode ser todo, pode ser algum e pode ser nenhum. Aqui é o sujeito da frase. O verbo, esse verbo aqui, que geralmente vai ser um verbo de ligação, é a cópula. E por fim, o predicado, ou seja, é o que é dito a respeito desse sujeito. Ok? Essa é a estrutura básica de um argumento categórico. E aí tem o resto das proposições lógicas, né, que são argumentos hipotéticos. Vai estar presentes aqui frases unidas pela conjunção, pela disjunção, pela condicional ou pela bicondicional. Vamos agora, dentro desse tópico ainda, falar sobre o resultado desses argumentos, né? Se você tem num argumento lógico premissas verdadeiras, a conclusão sendo verdadeira, então permite você avaliar aquele argumento como válido. Agora, se você tem premissas verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é chamado de inválido. E a partir de agora eu falo para você de métodos para você classificar um argumento como válido ou inválido, né? Você pode utilizar o primeiro método de diagramas lógicas, que deve ser usado quando as premissas apresentarem proposições categóricas, ou seja, aquelas com todos, algum ou nenhum. Aí o argumento vai ser válido quando verificarmos que a conclusão é a consequência obrigatória das premissas. O segundo é premissas verdadeiras. Você usa esse método quando houver uma premissa que seja uma proposição simples ou uma que tiver uma conjunção presente. Aí vai ser válido quando o valor encontrado para a conclusão é necessariamente verdade. Você pode usar também o método da tabela verdade para qualquer caso, mas preferencialmente quando tiver no máximo 3 proposições simples, senão a tabela vai ficar gigantesca, né? E vai ser válido quando todas as linhas da tabela em que os valores lógicos da premissa têm valor V, os valores lógicos da coluna da conclusão também forem V. E por fim, a conclusão falsa, muito utilizado esse aqui, tá? Vai ser usado quando for inviável a aplicação dos demais. E também é necessário que a conclusão seja uma proposição simples ou uma disjunção ou uma condicional. Aí vai ser válido quando não for possível a existência simultânea de conclusão falsa e premissas verdadeiras. Vamos passar para um novo assunto. Falar agora de diagramas lógicos. Bem, diagramas lógicos, a gente vai trabalhar esse assunto quando tiver presente as proposições categóricas que eu falei para você, né? O todo, S é P, nenhum S é P, algum S é P e algum S não é P. É importante, dentro desses diagramas lógicos, conhecer essas nomenclaturas aqui. Olha. Foi feito aqui pelos estudiosos da lógica uma classificação das letrinhas, né? Aqui, há muito tempo já, na filosofia, né? Que se trabalha com essa simbologia aqui para esses tipos de proposições categóricas. No caso do todo aqui, a letrinha que vai estar associada é o A. Tá? Você vai associar o todo com a letrinha A. Também, no nenhum, você associa com a letrinha E, o algum com o I e o algum não com o O. Bem, o quantificador aqui é óbvio, né? Vai ser o todo, ou nenhum, ou algum, e aqui também é o algum. A extensão, meus amigos, veja que a extensão do todo é universal, é muito abrangente, assim como o nenhum. Ele abrange todos os casos daquela categoria que ele estiver trabalhando. Já o algum vai tratar de casos particulares dentro de uma categoria de elementos, assim como o algum não, também ele é particular. E a qualidade, essa é a extensão. Agora vamos falar de qualidade. Todo S é P. A qualidade é classificada como afirmativo ou negativo. Então, se eu estou dizendo que todo professor é pobre, então é afirmativo. Agora eu faço, nenhum professor é pobre. É negativo, né? A qualidade é negativa. Algum professor é pobre, então ela é afirmativo. E algum professor não é pobre, é negativo. Ok? Dentro de diagramas lógicos, também é importante você perceber quais são as consequências
de uma determinada frase ser verdadeira. Como é que vai se comportar as demais categorias? Bem, considerando que todo SEP é verdadeiro, as outras categorias vai funcionar da seguinte maneira. Ó. O nenhum SEP vai ficar falso, eles são contrários, né, entre si. Também o algum SEP vai ficar verdadeiro. Ora, se todo professor é pobre, então algum professor é pobre também vai ser verdadeiro. Agora, se todo professor é pobre, a frase algum professor não é pobre vai ficar obviamente falsa. Segunda, quando eu digo que a frase nenhum professor é pobre é verdadeira, como é que vai se comportar as demais? Ora, o todo SEP obviamente vai ficar falso. Algum SEP também é falso, né? Quando eu digo nenhum professor é pobre, aí alguém disse, olha, tem um professor ali que é pobre, então vai ser falso, né? E por fim, algum professor não é pobre. Ora, se nenhum professor é pobre, com certeza algum professor não é pobre, um caso específico da categoria, né, vai ser verdadeiro. Vamos lá. Quando eu considero que a categoria, a proporção categorial algum, né, vai ser verdadeiro. Então, o nenhum vai ficar falso. Agora, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão quanto ao todo e ao algum não. Vai ficar indeterminado. E aqui no último, né, no algum S não é P, você vai ter, no caso do todo, que ele vai ficar falso. Agora é indeterminado, tanto nenhum como algum. A gente não permite uma conclusão nesses casos. E por fim, diagramas lógicos, também é muito importante saber como é que fica a negação dessas proposições categóricas. Olha só, o todo SEP, como é que eu faço para negar o todo SEP? Para negar, meus amigos, o todo SEP, isso é uma pegadinha já manjada nas provas. Se eu digo assim, olha, todo professor é pobre. Como é que eu faço para dizer que isso é mentira? Basta, eu falaria assim, ó, nenhum professor é pobre. Seria a negação mais apropriada? Não, é uma negação muito abrangente. Olha só, se eu digo que todo professor é pobre, basta eu ter um caso de professor que é rico, que essa frase já vai ficar falsa. Ou seja, basta dizer, olha, algum professor não é pobre. Pronto, já vou ter negado o todo. Vamos ver isso na tela? Existem essas possibilidades, então, né, com base nesse raciocínio. Olha, essa é uma frase possível, pelo menos um S não é P, algum S não é P, existe S que não é P. São variáveis para a mesma ideia do algum S não é P. Aí você tem agora como fazer a negação do nenhum S é P, ou seja, algum S é P, pelo menos um S é P e existe S que é P. Ou seja, para negar o nenhum, eu não preciso do todo, né? Basta eu ver um caso em que existe a afirmação, já que eu estou querendo negar a negação, o nenhum, ok? O próximo agora é aqui o algum S é P. Ora, se eu estou falando de um caso específico, algum professor é pobre, para eu negar, eu tenho que negar tudo, né? Não basta só encontrar um caso contrário. Então, olha, existe S que é P, nenhum S é P, todo S não é P. E o último, algum não. A negação desses dois vai ser nesses dois casos, olha, nenhum S não é P e todo S é P. Professor, isso aqui é importante demais. Demais, muito importante a gente saber negar as proposições categóricas, ok? Vamos agora, meus amigos, tudo que a gente viu aqui está ligado essencialmente ao raciocínio lógico, à lógica propriamente dita. Vamos ver agora os tópicos previstos no seu edital, uma revisão do que é mais importante dentro de cada um deles, da matemática, a matemática básica cobrada em concursos. Vamos à tela. O primeiro tópico que está no seu edital é proporcionalidades. Bem, uma grandeza qualquer, ela pode ser classificada como diretamente proporcional ou inversamente proporcional. No caso da diretamente proporcional, ela é esse caso aqui, olha. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Por exemplo, se você tem assim, olha. Se você tem uma determinada quantidade de horas,
para fazer uma atividade e você tem a sua produção. Ou seja, quanto mais horas você tem disponível, mais você consegue produzir. Ou seja, aumentando a quantidade de horas, você aumenta a sua capacidade de produção, ok? Vamos ver agora o contrário, né? As grandezas que são inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma diminui, a outra aumenta e vice-versa. É o caso clássico da velocidade, né? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que a pessoa leva para chegar ao seu destino. Quanto menor a velocidade, maior é o tempo, mais eu vou demorar para chegar no meu destino. Dentro ainda de proporcionalidades, é importante você saber fazer isso aqui despenca em provas. Saber fazer a divisão diretamente proporcional, a divisão inversamente proporcional e quando é o conceito misto, direta e inversamente proporcional. Olha, isso aqui pode cair na sua prova. Teve agora o concurso da Câmara Legislativa do DF, que fresquinho aqui, ó, dos últimos, nesse mês agora que a gente está gravando o vídeo de setembro, que cobrou isso, uma questão envolvendo o conceito de direta e inversamente proporcional. Importantíssimo, você tem que saber isso para a prova da Fundação Carlos Chagas, tá? É provável que caia uma questão aí. Essa questão cai mais assim, olha, apresenta para você alguém que fez um trabalho, algumas pessoas fizeram um trabalho e elas vão receber uma remuneração para aquilo, ou se não, uma determinada empresa estava em funcionamento e então vai dividir um determinado salário, né, entre os sócios. É conhecido esse assunto como regra de sociedade, né, também. Enfim, meus amigos, isso aparece muito em prova. E aí você precisa dividir essa renda, né, esse salário, o que for, entre essas pessoas diretamente proporcional à idade deles, geralmente, ou inversamente à idade, ou às horas trabalhadas, e assim por diante. Como é que a gente faz essa divisão? É assim, olha. Quando for uma divisão diretamente proporcional, você vai fazer as razões entre cada uma das partes procuradas e os respectivos membros do grupo proporcional. Devem ser todas iguais entre si. Ou seja, meus amigos, você vai pegar, por exemplo, né? Você vai pegar, seja o que for aqui, né? Você está querendo dividir, por exemplo, um determinado salário, né? Aí você vai pegar a parte de cada um que vai caber a cada um, que é o que você procura, dividido, por exemplo, pela idade de cada um. Então aí, isso aqui é proporção, né? Por isso que é uma igual à outra. Mas é importante saber que no caso da grandezas diretamente proporcional vai ser a razão, a divisão entre elas. E tudo isso é igual a uma determinada constante de proporcionalidade. E a soma das partes vai ser igual ao valor original. Isso é lógico, né? Se você tem uma determinada, né, digamos, foi assim, 100 mil reais, que deve ser dividido para 3 sócios e vai ser proporcional, diretamente proporcional às idades dele. Um tem 20 anos, outro tem 30 anos e o outro tem 40 anos. Então, ao primeiro vai caber uma determinada quantidade, que a gente chama de x1, vai ser dividido proporcional, diretamente proporcional, portanto, uma divisão à sua idade. O segundo vai ser x2 dividido pela idade dele. O terceiro, x3 dividido pela idade dele. Isso tudo aqui fica igual a uma determinada constante de proporcionalidade. É óbvio que quando a gente souber aqui o valor de cada uma dessas partes, a soma delas vai chegar ao total, né? Ou seja, vai chegar aqui, a esse caso, a 100 mil. Isso aqui é bem óbvio, não é verdade? Bem, então é assim que a gente faz a diretamente proporcional. E a inversamente proporcional, meus amigos? Inversamente proporcional agora vai ser os produtos entre essas grandezas e as suas partes procuradas. Mais uma vez, a soma das partes deve ser igual ao valor original.
Já no conceito misto, ou seja, trabalhando com direta e inversamente proporcional, em vez de ter só a divisão ou só o produto, no denominador aqui de cada uma das partes, vai ficar a divisão pelo que é diretamente proporcional no numerador dessa fração, dividido pelo que é inversamente proporcional no denominador. Isso foi o que caiu, né, na prova que eu falei para você, né? Aqui de técnico legislativo da Câmara Legislativa do DF. Era só você pegar as partes de cada que cabia a cada pessoa e dividir por essa fração, que no numerador fica, por exemplo, a idade, se for diretamente proporcional, e aqui a quantidade de anos que a pessoa trabalha na empresa, por exemplo, né, no denominador. Ok? Próximo assunto, falando agora de porcentagem. O que é mais importante você saber de porcentagem que está previsto aí no seu edital? Ora, se você sai de um determinado valor inicial, que a gente chama de VI, e sofre, por exemplo, um aumento de determinada porcentagem, para você obter o valor final de como ficou o produto ou um salário depois de um aumento, basta você multiplicar o valor inicial por essa soma, né? Mais um determinado aumento. Por exemplo, uma pessoa, um produto custava R$100 e teve um aumento de 10%. Como é que eu faço para saber quanto o produto passou a valer? Ora, basta multiplicar por essa soma, né? 1 mais a porcentagem do aumento, que foi 10%, ou seja, 1 mais 10% fica 1,1. 100 vezes 1,1 dá 110. Esse é o novo valor do produto, valor final. No caso de desconto é o contrário, só vai mudar aqui, olha, que em vez de ser soma, vai ter uma subtração. Então, o produto, se ele diminuiu 10%, o 100 agora eu vou multiplicar por 1 menos 0,1, que é 0,9, ficando com R$90. Então, para eu saber também, dentro de porcentagem aqui, a variação percentual. Por exemplo, um determinado produto, ele valia R$100. Ele teve um desconto e passou a valer R$50. Quanto é que vai valer esse produto agora? Você faz o valor final, ou seja, 50, menos o valor inicial, que era 100, e divide por 100. Pronto. Quanto foi então? 50 menos 100 dá menos 50, dividido por 100. Ou seja, ficou menos 50%. Foi esse o desconto que houve no produto. Isso é o mais importante de porcentagem. Vamos agora falar de sequências aritméticas e geométricas, ou progressão aritmética, PA e APG. O que é mais importante você saber disso? Primeiro que tem a razão, né, meus amigos, da progressão aritmética, que a gente, para obter, basta saber a diferença entre um determinado número dessa sequência do seu sucessor, do seu antecessor, aliás, a partir do segundo. Então, se você tem uma sequência assim, 1, 2, 3, 4 e 5, essa é uma sequência. Para eu saber a razão dela, eu faço a subtração de um número qualquer para o seu antecessor. Nesse caso, seria 3 menos 2, a razão dela é 1. E a razão da PA é o R. É importante saber a fórmula do termo geral de uma PA. Vai ser igual a AN, o termo geral, um termo qualquer, vai ser igual à soma entre A1 mais esse produto, N, a posição qualquer, menos 1 multiplicado pela razão. E a outra informação importante, além do termo geral de uma PA, é a soma dos termos de uma PA. É essa fórmula aqui, olha, que é uma fração. A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Já na PG, é importante a gente saber que a razão dela não é mais a subtração, a diferença. Agora é a divisão de um termo qualquer a partir do segundo pelo seu antecessor. Vai resultar na razão Q. Não é a razão R mais, agora é a razão Q. A fórmula do termo geral de uma PG é essa daqui, ó. A1, primeiro termo, vezes Q elevado a N menos 1. A soma dos termos de uma progressão geométrica finita, é aquela que é limitada na quantidade de termos, vai ser essa aqui, essa forma. A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Já se a progressão for infinita, vai ser essa fração, A1 dividido por 1 menos Q. Gente, eu estou aqui voando porque a gente está revendo. Você estudou esses assuntos. A gente está vendo aqui o que é mais importante para servir de resumo
para você se vir na prova esses assuntos, você ter condição de lembrar o que é mais importante e resolver a sua questão, ok? Vamos seguir agora para mais um assunto. Vamos falar agora sobre noções de análise combinatória, né, e probabilidade. Iniciando com análise combinatória, você tem que saber as principais ferramentas da análise combinatória. A primeira é o princípio fundamental da contagem, a segunda é arranjo e combinação. Princípio fundamental da contagem, PFC, a gente vai aplicar quando você tiver, por exemplo, uma tarefa que pode ser dividida em N etapas. E cada uma dessas etapas poder ser realizadas em M maneiras diferentes, que o índice I aqui pode variar de 1 até N. Aí o número de maneiras pelas quais podemos concluir essa tarefa é igual ao produto de cada uma dessas etapas. Então, a ideia, meus amigos, da análise combinatória vai ser sempre, a questão da análise combinatória é sempre muito óbvio de você perceber. Ele vai perguntar a você a quantidade de maneiras que você pode realizar uma determinada tarefa ou pode criar um determinado número a partir de alguns algarismos, ou seja, vai ser sempre relativo à contagem de termos quaisquer. Então, esse é o objetivo da análise combinatória e a primeira ferramenta é essa, o princípio fundamental da contagem. Quanto às demais ferramentas, né, que você utiliza, o arranjo ou a combinação, você precisa saber quando você vai aplicar um ou outro. Então, vai ser assim, ó. Quando você tiver elementos que a questão já disser que os elementos são iguais entre si, você aplica o princípio fundamental da contagem. Mas o que interessa é isso, né? É a regra geral. No geral, sempre esses elementos vão ser distintos entre si. Aí você vai aplicar o arranjo, combinação ou permuta. A gente vai falar da permuta também. Bem, sendo esses elementos distintos, a ordem deles é importante. Por exemplo, se você precisa, né? Se a questão diz, olha, você tem à sua disposição os números 1, 2, 3, 4 e 5 para formar uma senha com 3 algarismos. Bem, se você tem, por exemplo, assim, uma primeira hipótese de senha, a senha 1, 3 e 5. Ora, uma segunda senha, que é, meus amigos, 5, 3 e 1, veja que são elementos distintos. Então, aqui para calcular, você vai partir para essa segunda hipótese, né, para utilizar arranjo, combinação ou permuta. Muito bem. A ordem entre os elementos é importante? Com certeza, né? Quando eu mudei aqui a ordem entre os algarismos 1, 3 e 5, deu origem a uma nova senha, né? Então, a ordem é importante. Então, se a ordem é importante, você vai utilizar o arranjo. Grava isso, olha. Se a ordem é importante, aplica o arranjo. A ordem é importante, arranjo. A ordem é importante, arranjo. Grava isso. No geral, a ordem não vai ser importante. Aí, quando isso acontece, você vai aplicar o quê? Vai aplicar a combinação, tá? É assim que você precisa diferenciar. Fórmulas. Vamos agora aplicar? Em termos de fórmulas, você vai aplicar a fórmula do arranjo, que é essa daqui, né? Para esses casos em que a ordem é importante, é uma fórmula mais simples, viu? A do arranjo. Como é que vai ser dividido? Vai ser dividido vai ser essa fração, que lá em cima é n fatorial, dividido por n menos p fatorial. Essa é a do arranjo. A da combinação é bem parecida com a do arranjo. Olha como é a da combinação. Você também vai ter, meus amigos, a mesma coisa. Ó. Lá no numerador, você vai ficar com n fatorial. No denominador, você tem um n menos p fatorial. A diferença é que tem um produto aqui. Ó. Tem um p fatorial também. Ok? E lembrando para você, nessa história de fatorial, é aquilo, né? 4 fatorial, aparece para você. 4 fatorial, como é que vai ficar? É aquilo, né? Você vai multiplicando os números de forma decrescente. 4, 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 4 fatorial é igual a 24. Ok? Só para lembrar. Disse para você que ia comentar a respeito de permuta, né? Permutação. É uma coisa bem simples. É a mudança de posição dos elementos e o agrupamento em que a ordem seja importante.
Então, o número de elementos do conjunto universo, o N, é igual ao número de elementos do agrupamento desejado, né? Então, por exemplo, né, você tem à sua disposição 5 elementos. Então, a permuta entre eles vai ser 5 fatorial. Ok? Então, essa é a permutação. E o último tópico, meus amigos, que a gente vai analisar é um dos mais importantes. Probabilidade. Você gosta de questão de probabilidade? Geralmente, os alunos têm muita dificuldade, tanto no assunto de análise combinatória como probabilidade. O principal que você deve saber é isso aqui, olha, probabilidade. A questão, primeiramente sobre o tipo, como essa questão aparece. A questão de probabilidade aparece na sua prova perguntando de forma bem clara: qual é a chance desse evento acontecer? Qual a probabilidade da ocorrência desse evento? Então ela é bem clara. Lá no finalzinho do enunciado vai ter uma pergunta para você nesse sentido. Aí como é que você responde? Probabilidade então vai ser sempre essa fração aqui, ó. É o número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. Por exemplo, você tem numa caixa 5 bolas. Lá numa caixinha você tem 5 bolas. 4 delas são pretas e apenas uma delas é azul. Qual a probabilidade de você tirando ao caso uma dessas bolas ela ser azul? Ora, você então a probabilidade vai ser o número de resultados favoráveis dentre os possíveis. Olha, você quer uma bolinha azul. Você tem quantas bolinhas azul? Então, favorável a você para o seu evento é só uma. E tem quantas possíveis? Olha, eu posso tirar até 5. Tem 5 bolas lá dentro. Então, possível. Então, a probabilidade é 1 em 5, 20% em termos percentual. É importante relembrar a probabilidade de eventos independentes. É aquele que a ocorrência de um não vai afetar o outro. Como é que eu calculo essa probabilidade? Basta eu multiplicar as probabilidades individuais dos eventos. Eu multiplico as probabilidades individuais desses eventos independentes. Também a probabilidade da união, quando você tiver o ou. Como é que eu faço, meus amigos? É a mesma coisa lá do número de elementos de conjuntos. Você calcula, você vai ter a probabilidade da ocorrência do primeiro evento, a probabilidade da ocorrência do segundo evento e faz a probabilidade, meus amigos, da interseção entre esses eventos. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao fim da nossa revisão completa para o concurso do ICMS Goiás. Foi muito bom estar contigo em que a gente viu todos os tópicos aqui de raciocínio lógico e matemática previstos no edital. Vimos o que é mais importante. Eu não tive aqui, meus amigos, a audácia de ver tudo da disciplina. Foi o que é mais importante. Para você que é meu aluno, você viu isso aqui em detalhes durante o nosso curso, viu muitas questões da FCC, outras bancas, de cada um desses tópicos. Se você ainda não conhece meu trabalho, vai lá no site do Exponencial Concursos, baixa gratuitamente a aula inaugural de qualquer um dos cursos. Vai ser muito bom acompanhar você com o objetivo de encurtar a sua trajetória como concurseiro e abranger e estender o máximo possível a sua trajetória já como servidor concursado, no caso aqui, como auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de Goiás. Forte abraço e bons estudos!